Olá pessoal, eu sou a professora Josi e na aula de matemática de hoje nós vamos fazer exercícios de circunferência, ok? Então vamos lá. O que diz aqui o nosso exercício? A medida do raio de uma circunferência corresponde à medida da hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles, cujos lados congruentes, ou seja, que são iguais, vão medir quanto? 10 raiz quadrada de 2 centímetros. Nessas condições, calcule o comprimento dessa circunferência usando π igual a 3,14. Bem, nós fizemos uma leitura, tá? E nessa primeira leitura a gente reconheceu algumas palavras-chave e o importante é circular sempre aqui os valores numéricos, tá? Então agora numa nova leitura a gente vai tentar montar uma linha de raciocínio, fazer desenhos, porque esses desenhos aqui eu já trouxe para vocês prontos, porque eu sou péssima em desenhar, tá? Porque o exercício não vem com o desenho, vocês é que irão ter que desenhar também de acordo com a sua linha de raciocínio. Então vamos voltar aqui e fazer a segunda leitura para montarmos aqui o nosso raciocínio lógico. A medida do raio de uma circunferência corresponde à medida da hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles. O que é um triângulo retângulo isósceles? Isso daqui é um triângulo. Para ele ser retângulo, ele vai ter que ter um ângulo do quadradinho, tá? E tá dizendo que ele é isósceles. Então, ele vai ter o quê? Dois lados iguais, tá? Ele tem três lados no triângulo, mas isósceles tem dois lados iguais. E de frente aqui para o ângulo do quadradinho, nós sabemos que está o maior lado do triângulo, que é a hipotenusa. Mas nós vamos chamar apenas de hip. E os outros dois lados que sobrou, quem que é? É os catetos. Então, os catetos vão ter medidas iguais, tá? E ele tá dizendo aqui, ó, que a hipotenusa, tá? Que é aqui o nosso lado A no triângulo, né? Ele equivale ao raio de uma circunferência. O que é o raio? Tá? Nós temos aqui ó, uma circunferência e no centro da circunferência ela é cortada por quê? Pelo diâmetro. E metade desse diâmetro é quem? O raio. Então, quando encontrarmos aqui ó, o valor da hipotenusa desse triângulo retângulo isósceles, esse valor da hipotenusa vai equivaler ao quê? Ao valor do raio. Por que nós precisamos do raio, professora? Porque ele quer que você calcule o quê? O comprimento dessa circunferência, tá? E o que é o comprimento, professora? O comprimento é isso daqui, ó. É C é igual a 2 vezes o valor do raio vezes o valor do π. O π ele deu para nós, o raio nós vamos encontrar, tá? E de onde vai vir o valor do raio? Do valor da hipotenusa. E como que nós vamos achar essa hipotenusa, professora? Nós podemos, veja só. Ele deu para nós aqui ó, o valor dos lados iguais do triângulo. O que ele falou? Ó? Que esse triângulo retângulo isósceles, ele possui lados congruentes. Sim, porque para ser isósceles tem que ter dois lados congruentes, ou seja, dois lados iguais, que medem quanto? Quanto que ele falou que mede? Mede 10 raiz quadrada de 2, ó. Tá? Então, ele já deu para nós aqui o valor do lado B e o valor do lado C. Então, por isso que a gente pode colocar aqui na hipotenusa. Desculpa, na hipotenusa, no teorema. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá? O A, que nós queremos encontrar, que é a hipotenusa. Tá? Então, A ao quadrado. O B vale quanto? 10 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. E o C também vale 10 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, porque os dois lados são iguais, por isso que é isósceles. Vamos resolver isso daqui agora. Quanto que é 10 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado? Bem, 10 elevado ao quadrado não é 20 e nunca será, tá? Porque nós temos que fazer 10 vezes 10. E 10 vezes 10 não é 20, é quanto? É 100.
E raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado? Vamos fazer do ladinho aqui, ó, para a gente relembrar, tá? Que vocês já aprenderam. Tudo que é elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo, tá? Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 é quanto? Raiz de 4. E eu sei quanto que é a raiz de 4, é quanto? É 2. Então, por isso que toda vez que você tiver uma raiz quadrada elevado ao quadrado, é só tirar o número de dentro do radical, tá? Porque aqui o índice é 2, aqui é 2, você faz um tchá, tá? E liberta o número da raiz. Então, aqui vai ficar quanto? Vezes 2, mais aqui é a mesma coisa, né? Porque o valor é igual, então é 100 vezes 2. Vamos dar continuidade. Primeiro, vamos fazer a multiplicação. Quanto que é 100 vezes 2? 200, né? E de novo, 200. Vamos somar aqui esse 200 com esse 200 e vai dar quanto? 400. Temos que eliminar essa potência aqui, tá? Vamos mandar a potência para o outro lado na operação inversa. Lembra disso? E tem que pôr o mais ou menos aqui na frente, ó. Vai ficar o que então? Raiz de 400, porque a operação inversa da potência é a raiz. E nós sabemos a raiz de 400, né? Que é 20. Por quê? Porque 20 vezes 20 é 400. Mas como nós estamos calculando medidas de geometria, não vamos usar a parte negativa, tá? Só vamos usar medidas positivas. Foi dada em centímetro, então aqui essa medida aqui da hipotenusa, que agora nós encontramos, vale quanto? Vale 20 centímetros, certo? Certo. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, tá? Então, vamos dar continuidade. Agora, opa, mexi na página aqui, desculpa, pessoal, mas não tem problema, ó, a gente traz de novo. Vamos lá. Circunferência. Agora, nós vamos calcular o comprimento dessa circunferência, tá? Como eu já comentei com vocês anteriormente, é como se você passasse uma tesoura aqui, cortasse essa circunferência, né? E tentasse esticá-la assim numa linha, tá? E daí você vai medir essa linha, tá? Então, você usa essa fórmula aqui, ó, que é comprimento é igual a 2 vezes o valor do raio. Agora, a gente tem um raio, porque ele disse o que? Que o raio da circunferência corresponde à medida da hipotenusa. Então, a hipotenusa é quanto? A hipotenusa é 20. E o π ele deu, né? O π é 3,14. 2 vezes 20 é 40, vezes 3,14, tá? Vamos lá. Quanto que vai ficar agora? Vai ficar 40 vezes 3,14. Vamos multiplicar isso daqui então? Então, vamos lá. 4 vezes 4, 16. Antes tinha um zerinho aqui. 4 vezes 1, 4, né? Com 1 que foi 5. 4 vezes 3, 12. Vamos contar as casas. 1, 2, 1, 2. Você coloca aqui e coloca a unidade. Centímetro, tá? Então, qual que é o valor do comprimento? 125,60 centímetros, tá? E aqui, então, nós fizemos duas contas. Vamos numerar. Aqui temos a conta 1, a conta 2. Certo, pessoal? Se ficar qualquer dúvida, tá? Escreva lá nos comentários, que eu respondo para vocês. E obrigada pela presença e fiquem todos com Deus.